Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o terceiro ano, aula 5, as macro-regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Perfeito! A nossa aula se organiza em 5 etapas. A primeira etapa você vai entender um pouco sobre os critérios utilizados para essa divisão regional, chamada de divisão geoeconômica. Na segunda fase, terceira e quarta, você vai ver um pouco sobre cada uma dessas regiões criadas, chamadas de complexos regionais. E por fim, falaremos sobre outras propostas semelhantes à proposta do complexo geoeconômico. Perfeito? Tudo isso a partir de agora. Olha só, a primeira coisa que eu tenho que saber é exatamente isso. Como é configurado esse cenário dos complexos geoeconômicos? Qual o critério usado? Quando foi definido? Como ela se organiza? Primeira coisa, então, é isso. Você tem que entender que a divisão geoeconômica, como o próprio nome coloca, usa o critério econômico. Claro, mas não só esse. Usa também o critério histórico de ocupação. Quando, por exemplo, uma área apresenta semelhanças quanto a atividades econômicas do passado, no histórico populacional também, o avanço do povoamento, coisas do gênero que levam, então, a configurar características semelhantes. Show de bola, professor! E a divisão do trabalho no Brasil. Como assim, professor? O que cada parte do espaço faz para o conjunto da produção global brasileira. Ou seja, se aquela parte do espaço, por exemplo, fornece matéria-prima, ou fornece mão de obra, ou tem indústrias, isso vai ser o papel dela, a função dela na divisão do trabalho. Então, tudo isso configura comigo aqui o critério, o conjunto de critérios utilizados pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, ou Geiger, que foi o responsável por essa divisão regional. Bem? É isso, turma. Show de bola. Outra coisa que você tem que entender também é que essa divisão divide o Brasil em 3. O Brasil chamado de Complexo Amazônia, tá bom? Complexo Regional Amazônia, o Complexo Regional Nordeste e o Complexo Regional Centro-Sul. E, como você claramente observa também, com base na aula anterior, essa divisão regional não obedece os limites dos estados, ou seja, regiões que têm estados, por exemplo, que podem estar em mais de uma região, como é o caso do Maranhão, olha só. A porção, certo, ocidental do Maranhão está no Complexo Amazônia e a porção oriental do Maranhão está no Complexo Nordeste, assim como outras áreas também. Perfeito? Porque os fenômenos históricos, sociais, os fenômenos econômicos, eles não obedecem ao limite de estados, Como você sabe, ele ultrapassa os limites fronteiriços de cada estado. Isso que eu coloco para você, olha só, o norte, chamado semiárido de Minas Gerais, aqui o estado de Minas Gerais, lindo, Ele, na sua parte norte, faz parte do Complexo Nordeste, tudo bem? Assim como o oeste do Maranhão, como eu falei para vocês, Tocantins e Mato Grosso são divididos nesse contexto regional, diferente da regionalização do IBGE, por exemplo, bem diferente. Bom, resumindo, cada um desses complexos regionais, você tem essa visão geral. Na Amazônia, qual a principal atividade? Extrativismo, vegetal e mineral, define o complexo amazônico. Fornece matérias-primas, tá bom? Energia também, tudo bem? São elementos que caracterizam a Amazônia na divisão do trabalho e possui uma baixa urbanização, apesar de ter uma vasta área, como você observa, é o complexo maior em termos de área. Tem uma ocupação menor, uma baixa urbanização, Essa área não é plenamente ocupada em sua integridade, tudo bem? Algumas manchas, alguns pontos são sim ocupados, mas não é na forma integral. Já o Complexo Nordeste, ele tem a predominância de atividades
agrárias e pastoris. Tudo bem? Como você vai ver lá, historicamente, a cana-de-açúcar, né? A pecuária no Nordeste ali, e vai caracterizar essa região também como uma fornecedora de mão de obra para outras regiões, né? O Nordeste ele vai, na divisão do trabalho, ser caracterizado por uma área de repulsão populacional, de maneira geral. As pessoas migram do Nordeste, vão migrar para a Amazônia, para o Centro-Sul, né, em busca de melhores condições de vida, de terra, de emprego, etc. Tudo bem? Esse é o cenário, o papel do Nordeste. E resumindo, por fim, o Centro-Sul vai ser uma área com predominância de atividades urbano-industriais, né? Aquelas atividades ligadas, por exemplo, à indústria automobilística, a tecnopolos, tudo bem? E a fornecer produtos industrializados. Terá também uma alta urbanização, vai ser uma área de atração populacional. A gente vai ver que o Centro-Sul, historicamente, foi a área que houve uma centralização política, né, de gestão do Brasil, todo nessa área, inclusive com a migração, né, com a transferência do poder central que estava condensado aqui em Salvador e passou a ser condensado no Rio de Janeiro, depois em Brasília, ou seja, tudo dentro do complexo Centro-Sul. Perfeito? Então, é desse complexo que nós iremos falar agora, os aspectos históricos do Centro-Sul. A economia historicamente forte, com a mineração, né, nas Minas Gerais, você vai encontrar aqui nessa região, tudo bem? O café também mobilizou um conjunto de estados, tanto daqui do Sul, né, quanto do Sudeste, né? Lembra, o Centro-Sul ele pega o Sul-Sudeste, parte do Centro-Oeste, né? Ali, se a gente for olhar, esse é o complexo regional Centro-Sul. É o coração econômico do Brasil. 70% da população brasileira se encontra hoje. Tudo bem? E possui 80% do PIB brasileiro. Praticamente quase a maior parte, né, grande parcela da produção brasileira advém dessa região. Engloba a agropecuária moderna, tá? Com a sua expansão, que está aqui no Centro-Oeste, está se expandindo, você vai ver para a Amazônia, a soja, né, essa região toda. Aí você diz, professor, é perfeita essa região, não é negativo. Quanto mais você vai encontrar esse pulsar econômico, nós estamos falando de um país, Brasil, desigual. Essa região ela vai apresentar sérios problemas sociais de moradia, problemas de violência urbana, emprego informal, perfeito? Principalmente nas principais áreas metropolitanas, Rio de Janeiro, São Paulo, né? As principais cidades ali, Belo Horizonte, que compõem o complexo regional do Centro-Sul. Tá? Paralelo a esse desenvolvimento industrial e econômico, você vai ver pobreza, tá? Você vai ver violência urbana, poluição, conjunto de problemas. Bom, dentro do Centro-Sul você vai encontrar regiões mais prósperas, né? Uma micro-regionalização, digamos assim, quando você encontra o quadrilátero ferrífero, olha só, a maior produção de minério de ferro do Brasil aqui no estado de Minas Gerais, chamada de quadrilátero ferrífero essa região. Pega aqui Belo Horizonte, né, Santa Bárbara, Mariana, Congonhas, Ouro Preto, essas cidades formando um triângulo, um quadrilátero na verdade, tá bom? Aqui é a imagem. Outra região próspera do Centro-Sul é a Grande São Paulo, né, a região metropolitana de São Paulo, que tem a maior população do Brasil, congrega aí, né, a região metropolitana, quase 20 milhões de habitantes, né, digamos assim, vai congregar até mais essa parte da região metropolitana de São Paulo, né, turma? Se a gente for pegar ela expandida, tudo bem? A concentração industrial é intensa e você vai ter também, paralelo a isso, o ABC paulista, aquela região que você tem a indústria mais forte aí, não só do Sudeste, do Centro-Sul, mas do Brasil, né? A área de produção aí das 3 cidades principais do ABC paulista, né? Que é Santo André, São Bernardo e São Caetano. Tudo bem? E finalizando aqui a Baixada Santista, a área portuária, onde se recebe grande parte das mercadorias, se escoa essa mercadoria produzida no Brasil e se recebe mercadorias de outros países. Tudo bem? Resumindo também, eu tenho aqui a região metropolitana de Campinas, que merece destaque pela presença de tecnopolos, né, universidades, a Unicamp ali presente, que dá todo esse caráter, né, dá toda essa conotação a essa região
com grande potencial, com grande produção industrial, tecnológica. É um centro único, digamos, não só no Brasil, como o Milton Santos coloca, como na América Latina inteira, né? É uma área pontual onde se congregou a riqueza e não se encontra isso em nenhum lugar na América Latina, apenas o fenômeno ali paulista, do Sudeste, do Centro do Sul. Tudo bem? Bom, outra região que eu quero falar para você é o Complexo Regional do Nordeste, né? E vai ter características próprias também. Quais são os aspectos históricos do Nordeste? Perfeito, professor. É uma ocupação antiga? Sim. A mais antiga, né, foi o início da colonização, se deu aí pelo Nordeste, lembra? Processo de conquista territorial. Historicamente teve uma economia forte ligada aí à colonização, com a cana-de-açúcar, nas principais, pensa comigo, capitanias aí que prosperaram na cana, aconteceram na região Nordeste, tanto é que Salvador foi a capital, né, dessa colônia, digamos assim, durante muito tempo. Salvador foi feita a capital do Brasil, porque foi próspero na cana-de-açúcar. Revela então essa economia forte durante o período da colonização. Porém, ela passa por uma modernização, passando por uma modernização muito lenta ao Nordeste, perdendo aquele dinamismo que tinha no período colonial. Tá bom? Perde o poder político-administrativo, como eu falei para você, e meio que fica arcaica nas estruturas econômicas. A questão nordestina vai abranger, como eu coloco aí, a pobreza, a desigualdade, o desenvolvimento regional, né, incluindo as diversidades climáticas que estão presentes no Nordeste, principalmente no sertão, a ausência de chuvas, né, a escassez de chuvas, o clima semiárido, a concentração fundiária, perfeito? Ainda em decorrência daquela divisão das capitanias hereditárias, o coronelismo, isso tudo vai aparecer com força no Nordeste, gerando uma grande desigualdade regional, tudo bem? E ele tem características dentro do próprio complexo do Nordeste particulares, como eu vou falar para você, olha só. Existe o Nordeste da Zona da Mata, que é essa faixa em verde, que é o Nordeste turístico, né? Aquele Nordeste que aparece para o mundo inteiro, o Nordeste das belas praias, das principais capitais, né? Salvador, aí você vê Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal. É o Nordeste da Zona da Mata, o clima aí agradável, litorâneo, perfeito? E com a grande urbanização que tem, além do turismo. Mas se você se afasta do litoral e vai penetrando no território do Nordeste, você vai vendo diferenças significativas. Primeiro você passa aqui para a segunda faixa, que é o Agreste, essa em Village, que é uma região de transição, de mudança. Quando você começa a ver a mudança naquela paisagem da Zona da Mata para uma paisagem mais semiárida, ou seja, de seca, que vai aparecer com força lá no sertão, em amarelo, turma, o sertão nordestino. Muito bem. O que tem no Agreste, professor? É uma transição. Você vai encontrar principalmente o clima quente e úmido. Conforme você se afasta da Zona da Mata, o clima vai ficando mais semiárido. Perfeito? Aí você tem aqui no Agreste o cultivo do sisal, essa planta onde você retira fibra para cordas, tapetes, bolsas, etc. Tudo bem? Muito importante no Agreste. No sertão, essa paisagem aqui, ó, seca, semiárida, né? O sertão é a parte onde você tem baixo índice pluviométrico, poucas chuvas, e depende muito aqui da bacia do Rio São Francisco, né? Que o Rio São Francisco é o rio perene que tem aí nessa região, que leva de fato a vida para o sertão nordestino, né? Uma região que você vai encontrar também, apesar de toda essa dificuldade, verdadeiros oásis, áreas que destoam da paisagem seca, que são áreas de fruticultura irrigada, né? Áreas que os coronéis ali, os grandes proprietários do sertão, eles fizeram a transposição junto com o estado do Rio São Francisco, né? Levando esse rio para outras áreas, transpondo a água do Rio São Francisco, e a partir daí você tem o plantio, o cultivo de fruticultura, turma, irrigada, inclusive vai para exportação, melões, etc., uva, tudo para exportação aí. Uma paisagem que destoa do contexto pobre, né?
no contexto seco do conjunto do sertão nordestino. Perfeito? Esse é o cenário do sertão. Eu quero que você entenda. E, por fim, o meio norte, olha só, já chegando, o meio norte, como já diz, já é próximo da Amazônia, do complexo da Amazônia. Já tem uma paisagem de transição entre o sertão e a Amazônia, olha só, você já vai encontrar, conforme você vai se afastando do sertão, você já vai encontrar índices pluviométricos mais elevados, ou seja, mais chuva, tá? E a presença aqui da Mata dos Cocais, onde se extrai o babaçu, olha só, o babaçu, tem óleo de babaçu, muitas coisas que ele serve aí para cosmético, etc., cabelo, um conjunto de utilizações no comércio, perfeito, na indústria. Enfim, esse é o Nordeste todo diversificado. Você tem que prestar bem atenção nessa subdivisão. E por fim a gente chega no complexo da Amazônia, que nós teremos aulas específicas para falar sobre ele, mas eu quero resumir para você claramente. A Amazônia foi uma região que historicamente foi deixada de lado, desconhecida do processo colonial. O grande colonizador deixou um pouco de lado a Amazônia, deixou mais para missões jesuíticas. Os jesuítas que conseguiram penetrar no território, conhecendo junto com as comunidades indígenas, regiões para onde se extraía as drogas do sertão, perfeito? Então foi sempre deixada uma região para o futuro, região do futuro, a Amazônia vamos deixar para o futuro, desde o início da colonização. Aí você vai encontrar alguns fluxos migratórios importantes no período da borracha, a economia gonífera que movimentou a região, gerando riquezas em Belém e Manaus, isso que você já viu em outras aulas, perfeito? E no pós-50, sobretudo, pós-1950, vai explodir a Amazônia. Projetos minerometalúrgicos, hidrelétricos, rodovias, que irão atrair um conjunto de pessoas e empresas para a Amazônia. Tanto é que ela vai ser considerada uma região de fronteira de expansão da economia nacional, né? Hoje a Amazônia é uma região em pleno vapor, né? Expansão, e apresenta aí, com isso, sérios problemas em equilibrar aquele desenvolvimento econômico com a conservação dos recursos naturais, né? O desafio grande que a gente vai ver na Amazônia, enfrentando problemas também de conflitos fundiários. O Pará, a gente viu na área de geografia agrária, do espaço agrário brasileiro, né? O Pará lidera aí as mortes no campo, né? Você vai ver esses conflitos se proliferarem também na Amazônia, a partir desses novos interesses pós-50 que aparecerão sobre o território amazônico, dos projetos minerometalúrgicos internacionais, hidrelétricos, portuários e das rodovias que integrarão a região. Tudo isso convivendo com povos tradicionais indígenas ribeirinhos. Imagina o turbilhão de conflitos que não irão ocorrer, que irão ocorrer, na verdade, desse embate, desse encontro aí. Bom, trago para você a Amazônia Legal, né? A Amazônia Legal é muito falada, essa região, e muitas pessoas confundem com o complexo regional amazônico, né? Da divisão do Pedro Pincher, assim nós estamos vendo agora. Qual a diferença, professor? A diferença é clara, olha só. A Amazônia Legal ela foi criada para um órgão oficial administrar essa região e executar políticas públicas. Qual foi esse órgão, professor? A SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, né? Pela Lei 1806, criou a Amazônia Legal, o recorte espacial, né, em 1953, que engloba uma área específica para a implementação de políticas públicas, rodovias, né, incentivos fiscais para a atração de empresas, etc. Delimitação, né, de áreas para preservação, conjunto de medidas. É a Amazônia Legal, oficial. Tá bom? Pega todo o estado aqui, ó, do Mato Grosso, Tocantins, e pega uma parte do Maranhão, olha só. Tá bom? Pega praticamente a metade aqui do Maranhão, um pouco mais da metade. É diferente do complexo Amazônia, olha só. Que só pega o norte do Mato Grosso, né? Só a metade de Tocantins. E são semelhantes apenas aqui, ó, no Maranhão. Tudo bem? E, finalmente, eu quero mostrar para vocês um pouco uma subdivisão dentro da Amazônia, né? Só para você reconhecer, tem ciência disso. Que conforme você tem as rodovias aqui em amarelo dentro da Amazônia, você vai ter um conjunto maior de desmatamento, né? De impacto sobre o ecossistema da Amazônia.
Mas eu quero que você entenda claramente que a Amazônia pode ser dividida em eixos das rodovias, né, que as rodovias, ó, a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém, né, a Belém-Brasília. No eixo das rodovias você vai ter todo o povoamento, a formação de cidades, núcleos urbanos, desmatamento. Na Amazônia Oriental, olha só, Amazônia Oriental, turma, eu tenho maior, em vermelho, ó, maior desmatamento, maior ocupação, maior número de cidades, tá, de núcleos urbanos. Já na Amazônia Ocidental, eu já vou encontrar grandes áreas de reserva florestal, florestas nacionais, áreas preservadas ainda no conjunto da Amazônia Ocidental, tudo bem? E eu quero que você preste bem atenção também no norte do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e sul e sudeste do Pará, ó. O norte do Mato Grosso e sul e sudeste do Pará, que é o avanço do agronegócio, da monocultura da soja. A soja está avançando, ó, para o sul e sudeste do Pará, né? E também aqui, ó, se você for olhar, uma Amazônia Ocidental, o avanço do agronegócio. Isso vai gerar desmatamento, desequilíbrio ambiental, um conjunto de impactos sobre o ecossistema da floresta amazônica. Beleza? E, por fim, eu trago outras propostas semelhantes, que é a proposta de Roberto Lobato Correia e a proposta de Milton Santos. Se você for comparar aqui, complexo regionais, regiões geoeconômicas, você tem que comparar também com a proposta de Roberto Lobato Correia, ó, que é bem parecida, Amazônia, Nordeste, Centro-Sul, 3 regiões. Só qual a diferença de uma para outra, da geoeconômica para a de Roberto Lobato? Que a de Roberto Lobato obedece os limites dos estados, perfeito? Uma outra regionalização é de Milton Santos, que é os 4 Brasis, ó. Pega a Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e concentrada, ele chama de região concentrada, que é a união do Sul e Sudeste. Qual o critério que o Milton Santos utiliza? A presença do meio técnico, científico e informacional, telecomunicações, tecnopolos. Então, se tem mais, né, ou se tem menos, e aí você vai fazendo esse recorte. Lógico, a região concentrada, ele vai dizer que é a região concentra, né, que tem mais o meio técnico, científico e informacional. Beleza, turma? Grande abraço. A nossa aula fica por aqui. Não esqueça de fazer os exercícios no SIGA, porque na próxima aula falaremos sobre a regionalização dos domínios morfoclimáticos. Um grande abraço e até a próxima.